Então, vamos lá, né, a mais um aulão aí. E hoje, você que está aqui, né, chegou até esse módulo 4, nós estamos na aula 2. Cara, esse módulo aqui é um módulo que vai transformar a sua carreira. Se de fato você parar para fazer todo o passo a passo e respeitar o processo, tá? Então, como lidar com o medo da mudança e superar a sua insegurança. Ah, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, com certeza você já é um profissional mais confiante. Só que aqui nessa aula aqui, número 2 do módulo 4, você vai entender melhor como eliminar esses medos e como ganhar mais confiança do que você já ganhou durante aí esse curso. Bacana? Então, bora lá, né? O medo da mudança é uma das principais barreiras que paralisam grandes profissionais, né, que desejam evoluir na carreira. E esse medo, muitas vezes, vem acompanhado da insegurança. E se eu não conseguir, né? E se eu falhar? Então, o meu papel nessa aula aqui é ajudar você a entender a origem desse medo e transformá-lo em pulso, né? Em trampolim, fornecer ferramentas práticas para que você, de fato, vença a insegurança e tome aí as rédeas, né, da sua transição profissional. Bacana? Ó, esse curso não tem igual. Eu tenho certeza que não tem curso gravado com uma entrega tão completa quanto esse curso aqui, tá? Então, o que é, né? Lidar com o medo da mudança e superar a insegurança. Nada mais é do que reconhecer o medo que é natural, mas que ele pode ser administrado e transformado em coragem, coragem para agir, tá? Superar a insegurança significa trabalhar suas emoções, identificar suas competências e construir aí uma confiança na sua capacidade de lidar com os novos desafios. Então, o que que não é lidar com o medo de mudança, que as pessoas confundem muito, por isso que eu gosto de trazer sempre o que é e o que não é, tá? Para entender até como que está o seu pensamento hoje. Então, às vezes você tem medo e aí você ignora, você fica fingindo que ele não existe. Isso só faz com que você cresça, que o medo, na verdade, cresça em silêncio cada vez mais. Ou seja, acreditar que você precisa ter todas as respostas antes de começar. Isso não é lidar com o medo da mudança. O que eu mais ouço é isso. Ah, mas eu preciso ter todas as respostas antes de começar, eu preciso ter certeza antes de começar. Nessa vida, a gente não tem certeza de nada. O que a gente pode fazer e que você está fazendo, se você acessou esse material, é autoconhecimento para minimizar o risco, tá? Mas a gente não tem como ter certeza, a gente só vai ter certeza mesmo pondo a mão na massa, tá? Então, acreditar que você precisa ter todas as respostas antes de começar, isso não é lidar com o medo da mudança, tá? A insegurança, ela diminui à medida que você dá os primeiros passos. Então, fez o passo a passo aqui desse curso, já é um primeiro passo, tá? Comparar-se constantemente com os outros, buscando uma perfeição que não existe. Então, presta atenção aí no seu comportamento, tá? Aqui eu trouxe um conceito, né, como ferramenta. Então, o medo é uma resposta natural do nosso cérebro quando nos deparamos com algo desconhecido, tá? Desconhecido, ele nos causa medo mesmo, insegurança. Então, ele serve para nos proteger, né? Mas quando a gente exagera, ele nos paralisa. Então, nós precisamos reprogramar a nossa mente para que o medo deixe de ser um bloqueio e se torne de fato um alerta para o nosso crescimento, tá?
e é algo natural, porque o nosso cérebro, né, veio aqui para o mundo num formato para nossa sobrevivência. Então, tudo que gera um risco, que gera uma insegurança, o nosso cérebro vai criar defesas, tá? Então, a insegurança, por sua vez, ela nasce da falta de confiança em nossas habilidades ou do excesso do foco dos nossos hábitos. Construir autoconfiança é um processo. Construir autoconfiança é um processo. Ele cresce conforme você avança, mesmo que devagar, tá? Então, tudo é um processo e você precisa respeitar o processo. Tá? A técnica de como vencer o medo e a insegurança, o passo a passo aqui que nós vamos destruir esse sentimento que tem dentro de você. Tá? Esse módulo aqui, você vai se libertar. Eu tenho certeza que os outros você já se libertou de muitas crenças aí, você ganhou confiança, mas esse aqui é para radicalizar, tá? Então, faça essa pergunta para você, se permite, esteja com o seu coração aberto. Quem tem um coração ensinável ganha um poder muito forte aqui nessa terra, nesse mundo, tá? Então, o que realmente te assusta? Faça essa pergunta. Qual é o pior cenário? Quando você verbaliza o medo, ele já perde uma parte do poder, tá? Então faça essa pergunta para você, cara, o que realmente me assusta? Deixa eu ser sincera comigo mesmo. O que realmente me assusta? Deixa eu ser sincero comigo mesmo. O que realmente me assusta? Qual que é o pior cenário? Como que você verbaliza? Escreve, verbaliza para você mesmo. Esse momento aqui é um momento só seu, tá? E quando você faz isso, o medo ele já perde grande parte aí do poder, tá? Troque o foco do problema para uma solução. Então, ao invés de você fixar o medo, e se der errado, e se não der certo, pergunte: o que eu posso fazer para que dê certo? Vai substituir, né, o negativo pelo positivo. Isso nem é o que posso fazer, né? Se fosse 100% positivo seria vai dar certo, né? E não é, não. É o que posso fazer para dar certo. Você entende que o que posso fazer entrando na frente do que vai dar certo, porque o que vai dar certo é muito vago, né? Tipo assim, é uma autoafirmação, vai dar certo, tá? Mas e o que que você pode fazer? Quando você faz essa pergunta na frente e coloca o que você pode fazer, é algo para você refletir, pensar, né? O que que eu posso fazer? Como que eu vou agir daqui para frente? Entende? Então é diferente. Tem pessoas que ficam o tempo todo, até nas redes sociais, a gente, tem que ser positivo, tem que ser positivo, mas ser somente positivo não basta. A gente precisa ser positivo, mas de uma forma estratégica, né? Então, ao invés de fixar o medo, e se der errado, pergunte-se: vai dar certo, né? Afirme, vai dar certo, tá? Vai dar certo, ok, mas como que eu vou fazer dar certo? Então a pergunta correta é: o que eu posso fazer para que dê certo? Né? Um exemplo prático aqui que eu trouxe para vocês. Tenho medo de mudar de carreira e perder a renda atual, que é o que a maioria tem, né? E o que eu posso fazer para economizar ou criar uma reserva financeira? Olha que diferença, que profundo, né? Faça essa reflexão. O que você pode fazer hoje, agora, para economizar, né? Nos módulos anteriores, a gente falou sobre planejamento estratégico, né? Então, aqui a gente só reforça isso, né? Lá você já fez o seu planejamento, aqui a gente só reforça, tá? Ações práticas e mensuráveis, né? Um resumão aqui. Então, divida a mudança em pequenos passos. Quando você foca em um passo de cada vez, a sensação de sobrecarga diminui.
Exemplo, se o medo é mudar de área, o primeiro passo pode se fazer uma pesquisa de mercado ou conversar com profissionais da nova área, que é o que a gente fez um pouquinho lá no módulo, não lembro agora qual é o módulo, mas a gente já fez esse exercício, tá? De pesquisa de mercado. Então, quando você se permite a fazer esse movimento, a revisitar, que aqui a gente está revisitando, com certeza você vai chegar aqui com mais confiança e vai perder o medo, tá? Resgate as suas vitórias do passado, ou seja, faça uma lista de desafios que você já superou na vida profissional e pessoal. Né? Isso cria uma sensação de real capacidade. Né? Então, na sua vida profissional, quantas promoções você já teve? Né? Ou mérito? Ou se não teve nenhuma promoção, porque às vezes teve pouco tempo de empresa, mas muitas vezes você conquistou aquela vaga que você tanto queria. Já é uma vitória, né? Reconhecimento, enfim. Às vezes você não está no mundo corporativo, você está fora do mundo corporativo, mas você conquistou algo, você conseguiu sair, né, da empresa e montar alguma coisa em um outro lugar, pelo menos você já deu um passo, uma iniciativa, ousou em fazer, iniciou, mesmo que não deu certo, mas você começou, né, já foi uma vitória ali, né, não deixa de ser uma conquista, né, porque muitas vezes, quando a gente quebra, né, você como um empresário, às vezes a gente quebra e a gente tende a focar no fracasso, tende a focar no eu perdi, não é para mim, não deu certo, não. Muitas vezes você não teve sabedoria, planejamento, inteligência emocional, tudo que você está aprendendo nesse curso aqui, para fazer as coisas acontecerem da forma assertiva e correta. Né? Então, assim, mesmo assim é comemorável, porque você teve a iniciativa, só não teve um profissional para te guiar, né? Que é importante, para que você, né, tomasse as decisões corretas e continuasse com o seu negócio em pé. Tá? Então, reflita sobre isso, né? Suas vitórias do passado. Pode ser, talvez, não só profissional, mas pessoal também. É bom reviver, né? Às vezes a gente está muito focado nos nossos problemas e esquece tudo que a gente já viveu lá atrás. Ei, pare de prestigiar a história do outro. Você tem uma linda história. Você tem uma linda história. Prestigiar a história do outro é bacana, é um respeito, né? É honra, mas você também tem a sua história. Cada um de nós temos a nossa história. E a sua história é linda, a sua história é importante. E ela precisa ser contada, seja lá para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua família, para o seu marido, para o seu companheiro, companheira, não importa. Mas ela precisa ser contada para alguém, para o mundo. E a sua história é linda, só que você não está dando valor. A gente tende a isso, a dar valor muito mais na história do outro do que a nossa própria história, a nossa própria essência, tá? As pessoas, elas se inspiram também na sua história, só que você não está sabendo como organizar isso, então você tem uma história. Aí dentro tem uma história, tá? Então, com certeza na vida você já superou aí grandes desafios, tá? Isso cria uma sensação de real capacidade. Então, faça uma visualização positiva, né? Dedique-se alguns minutos todos os dias para você visualizar como será a sua vida após a sua grande mudança. Ai, que delícia, que sonho, né? Tá no cargo que eu quero, tá na área que eu quero, na carreira que eu quero, ganhando o salário que eu quero, conquistando o conforto aí, trazendo conforto para minha família, né? Poder viajar, ter liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Sem limitações, fazendo o que eu gosto.
indo trabalhar, né, de segunda a sexta, que seja sábado, mas com motivação, com vigor, com brilho no olhar sobre todas as coisas. Como é gostoso, né? O trabalho ser leve. Daqui a quantos anos isso vai acontecer? Dois, três, quatro, menos do que isso? Após assistir esse curso, eu já vou acelerar o meu processo? Como será? Faça essa visualização positiva. Dedique-se todos os dias. Viaja, mas viaja mesmo. Vai fundo. A visualização ela é tão poderosa, que você não tem noção. Um belo de um dia eu assisti o documentário, não sei se você gosta, se você não gosta, mas para mim faz muito sentido, porque assim, o mais importante é a história da pessoa e eu respeito muito. A história da Anitta. O documentário dela, ela fala muito sobre a questão da visualização. Então, no começo da carreira dela, ela era muito discriminada, não falava corretamente, falava tudo errado, não sabia se posicionar. As pessoas criticavam, era uma pessoa muito sensual, né? Usava a sensualidade dela para conquistar, enfim. Eram várias críticas, né? Mas chegou a um ponto da carreira dela que ela, no documentário, ela fala muito que ela já visualizava. O que fazia ela continuar não era o julgamento dos outros, e sim a visualização positiva sobre a carreira dela que ela tinha todos os dias. Então, o resultado que ela tem hoje, ela já visualizou isso lá atrás, quando ela fazia shows em favelas, né, em becos e vielas, digamos. Então, assim, é muito doido. Desculpa, engasguei. Bebi uma água aqui. É muito doido, mas trabalhar a nossa mente para o que a gente quer todos os dias nos fortalece e nos guia e faz com que a gente supere todos os desafios do dia a dia, tá? Porque esses desafios, eles são necessários para o nosso crescimento. Se todo desafio que aparecer na sua vida, você falar assim, ó, eu vou contar um dia a história desse desafio aqui. Mais que venha a tristeza, o desânimo, a frustração. Mas se você tiver esse olhar de que um dia eu vou contar essa história para alguém, você vai superar, você vai acelerar e você vai chegar onde você quer chegar. Exemplo prático aqui. Às vezes eu dou uma, né, introduzida assim que vou e não volto mais, mas bora lá. Exemplo prático aqui, tá? Aplicado. Então, uma situação. Carla é gerente de uma empresa há 10 anos, mas ela está totalmente infeliz com o seu trabalho. E aí, Carla tem medo de mudar de área, porque ela acredita que não será capaz de aprender algo novo. Isso aqui, nossa, eu pego muito, né? Tem profissionais que falam assim: eu já estou há um bom tempo aqui nesse cargo. Eu estava feliz, mas agora eu não estou mais. Por quê? Porque o nosso cérebro é assim: quando você para de aprender algo novo, vai passando, vai passando, vai passando, e você fica ali naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, mesmo movimento, apertando botão, sem novidades, chega uma hora que a sensação é de que você está estagnado, né? E que você, de fato, não começa a se sentir pesado. Você fala, ah, não estou mais satisfeito, não estou mais feliz, mas é por quê? Porque não está aprendendo algo novo. Está ali fazendo a mesma coisa há 10 anos, gente. 10 anos é muita coisa, né? Só que aí a pessoa fica ali numa zona de conforto, por quê? Porque ela tem medo de mudar. Por quê? Porque ela acredita que também se ela mudar, pode ser que ela está tão defasada, porque está há 10 anos ali no mesmo lugar, e ela não vai conseguir dar conta de algo novo, porque aí tem que começar tudo de novo, tem que provar, tem que se preparar, tem que se atualizar. E aí, às vezes, a pessoa não está na disposição de fazer tudo isso, tá? Só que aí como que ela faz, né? Como que você faz? Como que Carla fez? Então, nomeou o medo, né? Eu tenho medo do quê? De fracassar e não conseguir pagar as contas, tá? Lembra aqui.
Carla é gerente de uma empresa há 10 anos, mas está infeliz com o trabalho. E ela tem medo de mudar de área porque acredita que não é capaz de aprender algo novo, tá? Então, quando a gente nomeia o medo, que é que ela colocou, não é capaz de aprender algo novo. Quando a gente nomeia o medo, ele te traz clareza, né? Tem um medo do quê? É de fracassar, de não conseguir pagar as contas. Então, Carla fez o quê? Focou na solução. Começou a economizar pelo menos 10% do salário para criar uma reserva de emergência. E aí, Carla dividiu em passos, ou seja, fez um curso online sobre a nova área que ela iria, que ela deseja, né, que ela iria trabalhar para poder ganhar o quê? Confiança. Para quê? Para dar conta. O medo dela era o quê? De não dar conta. Que Carla fez? Resgatou as vitórias anteriores, né? Lembrou que no início da sua carreira ela também sentia medo, mas ela conseguiu crescer, ela conseguiu avançar. Eu tenho certeza que no início da sua carreira você também teve a mesma sensação. E hoje você está no patamar que você está. Olha o quanto você é grande, olha o quanto você avançou. O que Carla fez? Visualizou o futuro. Todos os dias visualizava como seria trabalhar em algo que ama, em algo que faz sentido, ganhando bem, sendo bem remunerado, sendo respeitado. Ellen, mas isso não existe. Gente, ei, deixa eu falar a você, não existe para quem ainda não acessou. Ah, mas a maioria vive assim, sim, mas você quer fazer parte da grande maioria? Ei, existe, é possível, você pode, tá? É possível sim você trabalhar com algo que faça sentido e ser bem remunerado por isso. Resultado: em poucos meses, Carla criou um plano seguro, conseguiu um trabalho novo e superou aí o medo da mudança, tá? Poucos meses. E aí, isso, quando você faz todo esse passo a passo, respeitando os processos, né? Não pulando etapas, não tem como você não ganhar confiança, não tem como você não eliminar o medo. Não tem como você não fazer uma transição de carreira segura e assertiva, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Pedro caminhava sobre as águas, né? Na verdade, não é um exemplo, não. É uma mensagem aqui final. Pedro caminhava sobre as águas, né? Na passagem de Mateus 14, capítulo do 22 ao 33. Né? Pedro caminhava sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto ele mantinha os olhos fixos em Jesus, dá até uma emoção, né? Ele caminhava sem medo sobre as águas. Porém, quando desviou o foco para o vento e as ondas, começou a afundar. Então, ei, desvie o foco, esteja alinhado com o seu propósito, com seus objetivos, tá? É como uma lição. O medo só nos paralisa quando focamos na dificuldade, as ondas, o vento. Se você mantiver o foco no seu objetivo, tomando as ações práticas e confiando no processo, eu tenho certeza que você não afundará, tá? Conclusão: lidar com o medo da mudança e superar a insegurança é como andar sobre as águas. Você precisa dar o primeiro passo, manter o foco, o objetivo e lembrar sempre que a sua coragem ela vai aumentando na medida que você caminha. Então, o medo ele existe, mas ele não define o seu futuro. Se você se dedicar a pequenas ações diárias e confiar na sua capacidade de vencer, as transições será muito mais segura, muito mais leve. Bacana?
Se fez sentido para você essa aula, eu vou pedir para que você deixe aqui um comentário, tá? Deixa aqui nos comentários se fez sentido para você, qual foi o insight que você teve com esse aulão aqui, que eu tenho certeza que te despertou, né? E o objetivo dessa aula é fazer com que você se liberte dos medos, é fazer com que você não se distraia, né? Não deixe o vento, as ondas atrapalhar o seu sonho. Por quê? Porque você merece ser feliz na carreira, tá? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e até o módulo 5.